Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia e no vídeo de hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a nova série de vídeos aqui do canal que eu estou bem animado para dividir com vocês. Quem acompanha o canal sabe que, além das resenhas de livros, a gente também tem algumas séries em que a gente discute de uma maneira mais aprofundada alguns livros, capítulo a capítulo, e nós já passamos por Homero com a Ilíada e a Odisseia, discutidas canto a canto, e também pela Eneida do Virgílio no mesmo formato canto a canto. E com o final da leitura da Eneida, chega a hora de iniciar uma nova série, e a partir de agora nós vamos discutir então os fragmentos poéticos da Safo de Lesbos, uma das raras vozes femininas da antiguidade grega. Mas quem foi Safo? Bem, na verdade a gente sabe muito pouco sobre ela, e o pouco que a gente sabe é que Safo de Lesbos foi uma poetisa do período grego arcaico, nascida em Mitilene, na ilha de Lesbos, e não se sabe exatamente o ano em que ela nasceu, mas se estima que por volta do ano 630 a.C., mais ou menos. E a Safo compôs poesia mélica. Isso significa que o que ela escreveu tinha a intenção de ser cantado, acompanhado por uma lira ou instrumentos musicais parecidos. E existem inclusive representações dela com instrumentos, como nesse vaso em que ela aparece segurando um bárbito, um instrumento de cordas parecido com a lira. Infelizmente, a dimensão musical da obra da Safo foi perdida com o tempo e hoje nós não ouvimos mais Safo, nós lemos Safo, mas a gente sempre tem que ter em mente que a obra dela foi composta com o intuito de ser cantada e que na época em que ela viveu, a esmagadora maioria das pessoas não sabia ler e nem escrever. Também é possível que Safo tenha nascido em uma família aristocrática muito rica e que ela teve que se mudar para Siracusa, na Sicília, por conta de tensões políticas que sacudiram a ilha de Lesbos e que colocavam a vida dela e da família dela em perigo. A obra da Safo foi bastante apreciada na antiguidade e foi reunida em 9 livros na Biblioteca de Alexandria, mas a gente tem que lembrar que os livros do período tinham um formato bastante diferente dos nossos livros. Eles eram basicamente rolos de papiro. Mas apesar dessa fama de Safo já na antiguidade, quase toda a obra dela se perdeu com o passar do tempo e restaram só alguns fragmentos e citações de Safo através de outros autores e também pedaços de papiros com estados de conservação bem variados que foram encontrados principalmente no Egito. E assim como praticamente toda a obra dela se perdeu, também se perderam quase todas as informações sobre a vida pessoal da Safo de Lesbos. E até onde se sabe, Safo foi a primeira mulher do período grego arcaico a ter uma obra poética, isso em uma época em que as mulheres praticamente não tinham voz, elas eram completamente tuteladas pelos homens. Depois de Safo vieram sim outras poetisas, mas quase tudo também se perdeu no tempo, sobraram só alguns fragmentos muito pequenos e basicamente o que a gente tem são só os nomes dessas poetisas e pouco material escrito por elas. E com tantas informações preciosas perdidas no decorrer do tempo, Safo é um mistério maravilhoso e também muito instigante, só que a gente tem que ter muito cuidado quando vai estudar a vida e a obra dela, porque como sobrou pouca coisa, tudo aqui é muito incerto e nebuloso. Então o nome aqui da nossa série, Que Mistérios Tem Safo de Lesbos, nasce justamente dessas incertezas que rondam o nome da Safo e veio principalmente depois da leitura de um texto do André Bonnard chamado Safo de Lesbos, 10ª Musa, nesse livro aqui, A Civilização Grega, e que no iniciozinho do texto diz o seguinte, aqui na página 83 dessa edição. Safo é um país estranho, cheio de maravilhas. Um enigma, uma maravilha, diziam já os antigos. A expressão é exata na sua simplicidade. Um enigma. E a palavra aplica-se ao mesmo tempo à sua vida e à sua pessoa, diversamente interpretadas. Um enigma, uma maravilha. Muito mais ainda, essas palavras se aplicam à sua poesia, mutilada, embora como está. Então o título aqui da série não vem de uma tentativa frustrada de sensacionalismo, mas sim de uma sensação de encantamento, de maravilhamento com o desconhecido que a gente tem, eu pelo menos tive, quando lê a obra da Safo de Lesbos.
E mesmo só com esse pequeno vislumbre que a gente tem sobre a Safo, a obra dela é maravilhosa. E esse caráter inacessível que cerca a obra dela é ao mesmo tempo uma fonte de maravilhamento que nos instiga a buscar o desconhecido e também uma grande fonte de angústia e frustração, porque praticamente tudo que ela escreveu se perdeu no tempo, são informações que a gente nunca vai conseguir recuperar, da mesma maneira que detalhes extremamente valiosos sobre a vida dela, que nos ajudariam a entender ela ainda mais, também se perderam para sempre. Então estudar Safo traz ao mesmo tempo esse maravilhamento e essa sensação de fracasso, porque a gente nunca vai entender ela plenamente. Então quando a gente fala de Safo, pelo menos na minha percepção, é sempre em uma oscilação entre o maravilhamento e a frustração, porque o que sobrou da obra dela é muito bonito, é realmente maravilhoso e é muito frustrante, decepcionante saber que praticamente todo o resto se perdeu e a gente tem um número muito pequeno de coisas, de elementos que sobraram da obra dela. E, ironicamente, estudar Safo é doce e amargo, exatamente como ela descreveu o Eros. E todo mundo que já se apaixonou teve esse sentimento tão ambíguo de doçura e de amargura, e estudar a obra dela é exatamente assim. A gente tem essa doçura por ter acesso a alguns fragmentos que são muito preciosos, mas também sente a amargura de saber que praticamente tudo se perdeu para sempre. E como a obra da Safo está bastante fragmentada, essa série aqui vai ser um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. A gente não vai passar por todos os fragmentos dela, porque tem alguns que são bastante ilegíveis ou são muito pequenininhos. Então a gente vai passar pelos fragmentos principais, pelo hino a Afrodite, que é considerado o único poema completo dela, e também por algumas ideias bem interessantes que ela traz nos poemas, como o Eros Doce Amargo, o Eros Tecelão de Mitos, e também tentar entender um pouco sobre o contexto em que ela viveu. Mas falar sobre Safo de Lesbos é muito difícil, justamente porque a obra dela está bastante fragmentada e porque várias informações sobre a vida dela foram completamente perdidas no decorrer da história e também surgiram muitas informações contraditórias sobre ela que fazem com que acessar a verdadeira Safo seja praticamente impossível. Então, para entrar nesse mundo tão incerto e nebuloso que é o mundo da Safo, a gente vai recorrer a alguns estudos bastante sérios sobre a Safo e sobre a Grécia Antiga, para evitar ao máximo cair em informações incorretas, mas mesmo assim, na maioria do tempo, a gente vai ter só hipóteses, mas essas hipóteses precisam estar muito bem fundamentadas. Elas não podem vir do nada, e por isso, então, a gente buscou alguns estudos fiáveis sobre o assunto, e toda a lista de referências aqui desse projeto vocês encontram citadas aqui na descrição desse vídeo. E para fazer a análise dos fragmentos da Safo, a gente vai se basear em mais de uma tradução, é sempre saudável trazer mais de uma tradução. E quem estiver acompanhando a série não precisa ter todas essas traduções em mãos, pode escolher uma delas ou outra tradução, existem outras, ou também pode só ouvir a leitura desses poemas e não necessariamente precisa ter então o livro em mãos. O tema central dos poemas da Safo é o amor e os diversos sentimentos que vêm associados ao amor, como as alegrias do afeto, também a melancolia, as dores de perder quem a gente ama. E o mais interessante de tudo isso é a mescla desses sentimentos, porque eles não necessariamente acontecem em polos separados, eles também acontecem ao mesmo tempo, como a Safo evidencia com o Eros Doce Amargo ou agridoce, dependendo aí da tradução. Mas o ponto principal do amor em Safo são os tormentos que o Ero traz. Então a maioria das descrições são das dores, inclusive das dores físicas que o sentimento do amor traz. Então por mais que esses poemas sejam muito bonitos, a maioria das descrições são descrições de sofrimento. A Safo também traz muito a questão da lembrança do amor, em que essa lembrança é tratada com uma doçura, com uma ternura por conta do afeto, ou também com um sofrimento, seja ele por saudade ou por arder de desejo para ter o Eros novamente.
Alguns desses fragmentos também são considerados epitalâmios, ou seja, hinos nupciais, que se acredita, se tem a hipótese, que eram cantados quando as moças do círculo da Safo se casavam, e esses poemas trazem então a alegria um pouco carregada de angústia que o casamento traz, e também o sentimento de saudade quando essas moças do círculo da Safo se casavam e tinham que ir embora. Os poemas da Safo também são muito voltados para o universo feminino. São poemas sobre mulheres e escritos por uma mulher que descrevem então relações de afeto e companheirismo entre mulheres em um sentido de amizade e também em alguns momentos em um sentido homoerótico, dependendo do fragmento e da interpretação que é dada para esse fragmento. Não são todos os estudiosos que concordam sobre o homoerotismo na lírica da Safo, mas para mim parece que alguns fragmentos apontam sim no sentido do homoerótico, mas isso não é um consenso, como aliás não existe consenso sobre praticamente nada quando se fala da Safo. A falta de consenso sobre vários aspectos relacionados a Safo é gigantesca, e além do homoerotismo, existem outras hipóteses sobre ela, quase todas completamente conflitantes, antagônicas, o que nos deixa muito desconcertados, porque a gente vai percebendo que a gente nunca vai ter acesso a Safo real, a gente nunca vai saber de fato como era a vida dela e como alguns dos fragmentos dela eram, o que eles queriam dizer. Isso nos deixa, na maioria das vezes, bastante magoados por conta dessas informações tão discrepantes que a gente vai estudando quando se interessa pela Safo. Existe, por exemplo, a hipótese de que Safo era analfabeta, já que no período em que ela viveu, o período arcaico, a maioria das pessoas era analfabeta e existia uma forte cultura de transmissão oral dos poemas, e talvez, então, nessa hipótese, os poemas dela tenham sido escritos por outras pessoas muito tempo depois, a partir, então, de memórias da transmissão oral desses poemas, abrindo, então, margem para uma grande distorção dessa obra. Mas, ao mesmo tempo, também existe a hipótese completamente oposta de que Safo era, sim, alfabetizada, ela era letrada, porque ela vinha de uma família aristocrática bastante rica, então teve acesso à educação e era uma das poucas pessoas que sabiam ler e escrever, e que era ela mesma, então, que escrevia os seus poemas. E as hipóteses antagônicas não param por aí, existem muitas outras, como por exemplo que Safo tinha um grupo de moças, uma espécie de escola em que ela educava essas moças para a vida adulta, enquanto outros dizem que essa espécie de escola nunca existiu. Então, quando a gente trata de Safo, a gente está sempre em uma área muito nebulosa, em que existem hipóteses muito diferentes entre si. Então o objetivo dessa série de vídeos aqui não é trazer verdades absolutas sobre Safo, porque isso seria um erro gigantesco, mas o que a gente pretende fazer aqui é lidar com essas diferentes hipóteses e principalmente lidar com a ideia de que a gente nunca vai ter uma reconstrução total ou precisa da Safo de Lesbos. E é exatamente por esse motivo que aqui na série a gente vai se centrar muito mais na análise dos fragmentos que sobraram e não tanto na questão da biografia da Safo, mas mesmo analisando os fragmentos existem hipóteses bastante contrárias, não existe consenso nem na análise dos fragmentos, então vocês vão ver a análise aqui, vão ver a listinha de referências, talvez vão ler outros autores que vão dizer coisas completamente diferentes, e tá tudo bem, faz parte do jogo de estudar Safo, porque aqui tudo é muito nebuloso, tudo é muito incerto, então a gente vai lidar com essas incertezas e entendendo que existem sempre diversas hipóteses e diversas possibilidades de análises desses fragmentos, e aqui vai ser então um pequeno recorte dessas análises.
E com tudo isso em mente, a gente percebe mais uma vez que ler Safo é delicioso, ao mesmo tempo em que também carrega uma frustração por conta de todas essas incertezas envolvidas. E quando a gente vai tentar entender a Safo como pessoa, as coisas ficam ainda piores, porque as informações são ainda mais incertas. Então a gente está sempre oscilando então entre o maravilhamento e a decepção, exatamente como o Eros doce amargo que ela descreve. Essa então foi uma pequena apresentação sobre o que a gente vai encontrar nessa série sobre a Safo de Lesbos. Fica aí o convite para quem quiser acompanhar os próximos vídeos e também se inscrever aqui no canal para apoiar esse projeto e conhecer um pouco mais sobre esse mundo tão incerto, tão nebuloso e também tão fascinante que é o mundo da Safo de Lesbos. E no próximo vídeo a gente começa então de verdade essa série para valer, tentando entender como era o contexto em que viveu Safo de Lesbos, o contexto da sociedade grega do período, o que não é uma tarefa nada fácil, e também a gente vai tentar entender as condições que tornaram Safo possível em uma época, em uma sociedade em que infelizmente as mulheres não tinham direitos e praticamente não tinham voz. Esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham se sentido instigados a conhecer um pouco mais, na medida do possível, essa pessoa fascinante que foi Safo de Lesbos, e a gente se vê de novo então em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!